Posso gravar a aula? Tá, começou a gravação, viu? E aí, pessoal? Boa noite. Tudo bom com vocês? Como estamos? Ah, até a aula anterior, nós estávamos falando de uma estrutura, né, neurológica e, e, e endocrinológica muito importante, que é o hipotálamo hipófise, né? Vimos que a hipófise é aquela glândulazinha pequena que, né, que muitas vezes no pré-grado nós vimos como uma coisa simples, né? Mas nós vimos que a hipófise tem uma área posterior, que é a hipófise posterior, e uma área anterior, a mais importante, talvez a adenohipófise ou hipófise anterior. Combinado? Então, o que nós vimos que essas áreas podem adoecer, né? Patologicamente, eles podem ter algum tipo de disfunção que faça que essas áreas funcionem inadequadamente, tanto hiperproduzindo como hipoproduzindo, né? Então, infecções, radiações e inflamações podem afetar essa área, né? Doenças sistêmicas podem alterar ela e tudo isso. Mas aí nós vimos de que existe um tipo de patologia em particular que pode afetar principalmente nossa área hipofisiária. Vou aceitar, tá bom? Vou ver aquele Ribeiro, vou te aceitar, viu? Tá. Então, quando falamos de uma área adenohipoficiária com mais frequência, nós podemos ver qualquer tipo de doença pode afetar essa área, mas que existe um tipo de patologia muito em particular que pode adoecer esta área, né? E nós falamos de quê? De tumores, né? Tumores, nesse caso, benignos. Quando falamos de tumores benignos, estamos referindo a que não são câncer, tá bom? Não é aquele câncer que vai matar o paciente, que vai gerar metástases, nem nada. Sino que é um tumor, uma nodulação benigna, que simplesmente pode crescer em excesso, ou que pode hiperproduzir um hormônio, tá? Claro que vai gerar suas complicações, né? Vai dar suas complicações próprias, né? Se fosse um tumor muito grande, vai gerar efeitos de compressão dentro de uma área totalmente limitada, como é o cérebro. E se fosse algum tipo de limitação. Está tudo bem por aí? Está me escutando? Estou falando certo? Está me ouvindo? Sim, professor. Então, vou continuar. Então, é uma área que, se por compressão é comprimida, né, valendo o pleonasmo, vai gerar os efeitos de massa, né, que nós já ouvimos falar muito na neurologia, que é o efeito de quê? Cefaleia, edema cerebral, papiledema, né, gerando suas complicações neurológicas clássicas, né. Agora, pelo efeito de secreção excessiva de um hormônio, esses hormônios vão ter seus efeitos, né? Nós vimos dois exemplos, nós pegamos somente dois exemplos: prolactinomas e tumores produtores de GH. Quando falamos do prolactinoma, por que pegamos prolactinoma? Porque é o tumor benigno mais frequente da adenohipófise, tá bom? E por que pegamos GH? Talvez não é um dos mais frequentes, mas é aquilo que tem uma clínica muito florida e muito tocado em exame de residência, tá? Que seria os tumores produtores de GH. E também eu quis pegar esse tumor porque ele pega muito um hormônio que muitos marombadinhos aqui da turma gostam, né? Que é o GH, né? E muitas vezes nós vamos nos formar e vai sempre ter alguém que nos pergunta, cara, eu estou querendo usar GH, me ajuda e tudo isso. E existe muito em moda agora o negócio da baixa estatura, né? Muitas crianças, muitos pais, né, na real, querendo usar o GH para
virar aqueles meninos grandões, né? Que são meninos do sono deles, né? Do sonho deles. Então, eu peguei esse tema por um pouco pela moda, pelo florido que o quadro clínico dá, né? No excesso ou na deficiência, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho do prolactinoma, pode ser? Alguém tem uma dúvida sobre prolactinoma? Eu tenho, professor. Pode falar. O excesso da prolactina é pelo microadenoma ou é por uma deficiência da dopamina? Ou as duas coisas se coincidem? Tá. Primeiro, para poder responder tua dúvida, Nayane, né, Nayane? Eu quero que você entenda uma coisa. O excesso na produção de prolactina tem um nome, que chama-se hiperprolactinemia. A hiperprolactinemia pode ter várias causas. Pode ter várias causas. Uma das causas pode ser o tumor, pode ser o prolactinoma. Tá certo? Agora, vamos dividir o tema em dois. Hiperprolactinemia por prolactinoma ou hiperprolactinemia clínica, falando assim. Tá bom? Quem pode gerar hiperprolactinemias? Existe uma hiperprolactinemia quando existe uma deficiência no controle pela deficiência da dopamina. Daniel, estou dando aula, filho. Me dá uma licença aí. Um momentinho, meninos, tá? Daniel. Não, mas eu estou ocupado aqui, filho. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá, já vou para o lugar, tá? Tá. Então, vamos supondo que não exista o tumor, tá bom? Que não exista o tumor e que exista alguma condição que esteja aumentando a produção de prolactina. Por quê? Porque principalmente pode existir uma alteração no controle dopaminérgico, tá bom? Essa é uma das principais causas, tá? Segundo, existe alguma outra condição que estimule diretamente as células lactotróficas. Quem pode estimular diretamente as células lactotróficas sem ser a dopamina? É o TRH, que é o hormônio estimulador do TSH, né? Que aumenta quando temos hipotireoidismo. Ou quando aumenta os níveis de estrogênio, tá? Quando aumenta os níveis de estrogênios? Em fases de uso de anticoncepcional, tá? Então, são as duas principais causas, três principais causas, né? Transtorno da dopamina, excesso na produção de TRH por hipotireoidismo, aumento dos estrogênios por anticoncepcionais, tá certo? Então, quando se altera a dopamina, as alterações da dopamina podem acontecer quando? Um momentinho, pessoal. Um momentinho, por favor. Então, se eu tenho um transtorno da dopamina, pode acontecer por quê? Quando se relaciona um transtorno da dopamina em casos de estresse prolongados, em casos de estresses crônicos, né, falando assim, em casos de consumo de medicamentos que alterem a homeostasia da dopamina, por exemplo, anticonvulsivantes, antidepressivos, aqueles novos antidepressivos, tá? Ou transtornos de humor mais graves, como síndrome do pânico ou síndrome obsessivos compulsivos, que podem gerar casos graves de controle dopaminérgico, ou também quadros depressivos maiores, tá bom? Agora, hipotireoidismo pelo excesso de TRH, que estimula a prolactina, e os quadros de aumento de estrogênios. Esses são os causantes de hiperprolactinemia clínica, tá bom? Agora, existe a outra hiperprolactinemia, por quê? Porque existe um tumor hiperprodutor, tá bom? De prolactina.
diretamente da prolactina. Essa prolactina, esse pode ser microadenoma ou pode ser macroadenoma, tá bom? Tá certo? Entenderam essa parte? Entendi, professor. Aí essa questão do microadenoma, ele comprime a região produtora da prolactina para acontecer esse excesso no núcleo? Não, porque aí não estamos falando de estímulo dopaminérgico, estamos falando de células tumorais benignas que produzem independentemente a prolactina. Tá entendendo? Eles não são tão dependentes de dopamina. Eles são células com vida própria, por isso que é um tumor, né? Tá entendendo? Essa é a Entendi. grande diferença. Essa é a grande diferença entre uma hiperprolactinemia crônica ou clínica, né? Desculpa falando, ou uma hiperprolactinemia por tumor. No caso de tumor, nunca esqueçam a palavra tumor, significa que a célula tem uma vida própria, independente, não depende muito dos controles fisiologicamente normais. Tá entendendo? Mas por que ele altera só a prolactina e não outros hormônios? Qual? Os microprolactinomas? Isso. Porque eles têm uma vida própria, eles muitas vezes eles não vão depender tão diretamente da dopamina, eles têm uma autossecreção. Eles são, nunca esqueçam, tumores, eles mudam o contexto da normalidade, mudam o contexto daquilo que é fisiológico. Eu vou botar um exemplo. Existe uma síndrome que é diferente, só para botar um exemplo. Existe uma síndrome de ACTH. Produz-se um hormônio ACTH que normalmente deveria ser produzido na hipófise, que é secretado pelos pulmões, tá? E ele vai produzir muito ACTH e vai levar a um quadro de Cushing. Mas o que acontece com esse ACTH que vem do pulmão? Ele não depende do nosso controle cerebral. Ele tem vida própria, ele tem a capacidade de autoproduzir por outros mecanismos patológicos que essa célula tumoral foi capaz de criar, né? Tá me entendendo? Essa não é uma resposta tão simples de falar, mas infelizmente os autocontroles gerados nas células tumorais têm controles independentes. Sim, entendi. E o excesso de produção de prolactina por um medicamento, por exemplo, ele pode desenvolver esse microadenoma com o tempo? Não. Normalmente, aí vem a diferença, porque o controle que faz os antidepressivos, como os antidepressivos tricíclicos, eles sim fazem um bloqueio, eles fazem uma alteração no controle hemostático da dopamina. Tá? Eles podem, inclusive, a célula lactotrófica não pode ser crescida, nem pode ter um número grande de células lactotróficas, senão que são células normais que são obrigadas a produzir prolactina em excesso. Está entendendo? Sim, mas essa produção não vai gerar o microadenoma. Ele é independente, é uma célula que totalmente independente. Outras coisas são assim, ó. O microprolactinoma ou macroprolactinoma, elas têm 500 células. E essas 500 células produzem prolactina. Isso é micro ou macro, tá bom? Enquanto a hiperprolactinemia clínica por transtorno de dopamina é a única célula escrava produzindo prolactina em excesso. Por isso que as hiperprolactinemias clínicas chegam a 50, 70, enquanto microprolactinomas chegam a 180, 190. E os macroprolactinomas podem chegar a 5.000, 7.000, 10.000, 15.000 e 20.000 moléculas de prolactina. Está entendendo? Entendi. Por isso que uma dos slides falava que muitas vezes a quantidade de prolactina diagnosticada ou encontrada no exame laboratorial poderia me predecir a presença ou não de um tumor. Existia uma correlação bem direta entre a quantidade de prolactina e a suspeita de um tumor de prolactina. Compreendido? Entendi. Obrigada, professor.
Professor, Pode falar, filho. explica de novo o efeito gancho e o efeito sanduíche, por favor. Tá, eu explico assim, ó. E muitas vezes, a ver, vamos falando assim. A gente produz um tipo de prolactina, um tipo de hormônio, tá certo? Vamos falando que o hormônio é um dedo meu. Estão olhando meu dedo assim? É um dedo, tá certo? Aí o que acontece? Quando a gente faz um exame de prolactina, é um exame de eletroforese. O que significa isso? Um exame molecular. Para poder fazer o exame de eletroforese, o que acontece com o procedimento? O procedimento significa que eu vou pegar meu exame, minha prolactina, que é meu dedo, eu vou colocar nesse dedo um antígeno que se chama antígeno captador, tá bom? Tic, tá bom? E gruda aqui. Só que no outro extremo do dedo, eu preciso colocar um antígeno chamado antígeno sinalizador. Mas esse antígeno sinalizador vai se grudar na outra molécula que pegou o antígeno capturador, tá bom? E vai formar essa estrutura. Então, quando a máquina passe para ler, ele vai pegar todas as maquininhas sinalizadoras, tá bom? Todas as máquinas sinalizadoras. Então, quando vai passar, lê uma sinalizadora, duas sinalizadoras, três sinalizadoras, quatro sinalizadoras, cinco sinalizadoras. Então, quando faz o resultado, vai te falar 500 moléculas sinalizadas. Esse resultado de 500 é o resultado que me dá a prolactina desse paciente é 500, tá certo? Quando temos uma molécula errada, uma molécula que não é a prolactina normal, normalmente é uma molécula, como eu falei, grande, né? E uma molécula errada. Então, o que vai acontecer? Muitas vezes a prolactina errada, ela tem 2 dímeros, ou se chama dimérica. Ou pode ter 3 dímeros, 4 dímeros, assim, ó, erradas, desse jeito assim. Então, o que vai acontecer? Quando essa molécula errada aparece, um lado do dímero vai pegar o antígeno capturador e o outro lado do dímero vai pegar o sinalizador. Só que esse sinalizador, como não está encontrando na molécula dele o capturador, ele não se prende, falando assim, eletroforeses, lucecinha, tá entendendo? Então, ele não se prende, o sinalizador não vai se prender. Então, quando a máquina que vai ler a quantificação da cor, ele vai passar pelo sinalizador, mas não vai encontrar ele. Então, vai ler falso. Não existe, não está sinalizado, não lê. Tic, tic, tic. E assim como se grudou essa molécula errada, se grudaram 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí o que vai acontecer? Aí o resultado vai sair 20. 20, mas existem mais de outras moléculas que não foram lidas, tá bom? Então, quando veio o meu resultado, eu falei, uma mulher que tem galactorreia, cefaleia, está tendo gonadotrofinas baixas, diminuição da libido, está tendo osteopenia, e clinicamente essa paciente não tem nada. Então eu me pergunto, cara, como essa mulher tem todos os sinais e sintomas de uma prolactina, de uma hiperprolactinemia, e não tem nem 20 de prolactina. Existiu alguma coisa errada aí. Aí eu penso, efeito gancho. Isso chama-se efeito gancho. Quando você está errado, provavelmente no diagnóstico, e que existiu um problema técnico para quantificar a prolactina. Então, automaticamente, eu vou repetir o exame. Eu vou pedir assim, ó, quantificação de prolactina por lavagem. O que significa lavagem? Vai significar, em outras palavras, pegar o soro da mulher, entre aspas, né? Dar uma chacoalhada, tá? Para que as moléculas de prolactina, que são diméricas ou provavelmente poliméricas, se desgrudem ou sejam limpadas e somente fiquem as moléculas reais de prolactina que devem ser lidas, tá bom? E que não vão atrapalhar o exame. Quando fazem essa lavagem, não é tão simples como passar água, é um exame, uma técnica deles, né? Então, o que acontece? Na nova técnica, vão ser limpadas, vai ser purificado e vai ser somente colocado, vai ser somente se procurar encontrar as prolactinas realmente boas, tá entendendo? Aí o que acontece? Surpreendentemente, depois da lavagem, minha paciente somente vai ter as prolactinas boas, onde o antígeno capturador
se junta com o sinalizador e aí, tuc, 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 a máquina lê e me fala 700. Como para alguém que ontem tinha 20, hoje tem 700? Então, aí eu posso concluir, esse paciente estava com efeito gancho. Isso quer dizer que ela produz, nesse fato dele querer produzir muita prolactina, tá? Como um tumor, ele quer tirar a maior quantidade, ele quer explorar a célula lactotrófica. Então, a célula lactotrófica, às vezes, não consegue liberar as prolactinas ainda maduras, né? Falando assim. E começa a liberar aquelas que estão sendo produzidas. E nessa produção, pode produzir prolactina errada, ou pode produzir prolactina que não foram quebradas, e que durante o processo de lavagem técnica se desprenderam, e aí consegue ler. Então, para alguém que ontem tinha 20, hoje tem 700, então, a conclusão é que só podia ter existido o efeito gancho. O efeito gancho não é mais que um erro de exame laboratorial, mas não um erro que o técnico fez, é um erro induzido, tá entendendo? Um erro induzido pelo próprio organismo da paciente, ou do paciente, nesse caso. Tá certo? Entenderam essa parte? Sim, obrigado. E, professor, outra coisa que ficou um pouquinho confuso é a macroprolactinemia. A macroprolactinemia seria a superprodução da prolactina polimérica, é isso? Isso. Eu acho que tu acredita que eu estava pensando isso no meu carro? E foi o primeiro que ia falar, mas esqueci. Vocês têm que entender 3 conceitos bem diferentes. Uma coisa é a hiperprolactinemia, tá certo? Tá certo? Hiperprolactinemia é o excesso de prolactina, independente qual for. Tá certo? Segundo, é macroprolactinemia. E quando você tem predomínio de prolactina tipo 1 e tipo 2, dimérica e polimérica. Quando existe um excesso dessas prolactinas maiores a 10%. Tá certo? Se eu faço uma lavagem, eu faço uma quantificação de quantos tipos de prolactina eu tenho, e minha paciente tem 27, 30%, então essa paciente está com macroprolactinemia. Tá certo? E o terceiro é macroprolactinoma, tá? Macroprolactinoma é quando o meu paciente tem um tumor prolactinoma macro, maior a 1 centímetro. Tá certo? Os 3 conceitos que você tem que diferenciar. E vai ser pergunta de prova, viu? Hiperprolactinemia é a produção excessiva de prolactina, independente qual for. Se é tipo 1, se é tipo 2, se é tipo 3. Existe uma produção excessiva de prolactina. Tá certo? Macroprolactinemia é quando a pessoa existe na produção de prolactina um excesso de prolactina dimérica e polimérica. Tá certo? E macroprolactinoma é quando a pessoa apresenta um tumor de prolactina, produtora de prolactina, maior a 1 centímetro. Tá certo? Aí a macroprolactinemia, ela é assintomática, só é sintomática. Normalmente é assintomática. Por que chama a atenção? Porque às vezes, uma paciente, por exemplo, vamos supondo vocês, estão prévio a um exame, estão super estressadas, vai ter prova de endócrino, aí começa uma cefaleia bruta e ou simplesmente não sente nada, vou fazer um check-up antes da prova. Aí vai na prolactina, 60. Mas não está sentindo secreção láctea, não está sentindo diminuição da libido, não está sentindo nada. Mas a prolactina está alta. Existe uma hiperprolactinemia. Aí, professor, e por que doutor, por que estou com hiperprolactinemia se não tenho nada, não tenho problema nenhum? Aí, bora fazer uma coisinha? O bom endocrinologista vai pedir a prolactina total e fracionada. Quando ele pede a fracionada, aí vem aquela classificação. Por exemplo, prolactina tipo 1, essa paciente tem 15%. E a prolactina tipo 2 tem 22%. E a prolactina tipo 3 tem 50%. Aí o médico vai falar assim, como esse paciente tem tipo 1 e tipo 2, que são as diméricas, e mais de 30%. E aquele normal que deveria ser está abaixo de 50%, quando isso não é a realidade. Então, esse paciente está tendo
simplesmente uma macroprolactinemia, que normalmente cursa com coisas mais assintomáticas, né? Tá certo? E eu posso descartar que essa paciente não tem nenhum problema, mas que uma produção deficiente de uma prolactina adequada. Só isso. Tá certo? Entendi, obrigada. Beleza. Que outra perguntinha por aí? Olha, uma outra coisa que eu quero que vocês, também uma coisa que vocês coloquem na cabeça é sobre a estimulação mamária e com respeito a algumas lesões torácicas. Algumas mulheres que apresentam queimaduras, lesões, infecções na parede torácica podem, na evolução de até 6 meses, apresentar hiperprolactinemia, inclusive hiperprolactinemia normal, clínica, né? Chegando a 80, 90, até 120 às vezes, tá? Por estímulo torácico. O sistema nervoso autônomo, que vai dar uma inervação na área torácica, vai estimular também uma hiperprodução mamária, tá bom? Diretamente, sem controle cerebral, diretamente um estímulo autonômico direto sobre as glândulas mamárias, tá bom? E outra coisa, parece um pouco engraçado, mas se vê muito, 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 muito em algumas mulheres que têm estimulação mamária excessiva, né? Casadas, né? Que tem dentro da sua atividade sexual aquele estímulo mamário. Você vê muito frequente, muito, muito frequente, que parece ser uma síndrome de Ferguson, que é um estímulo do bebê, né? Ser estimulado pelos maridos. Então, você tem que ter muito cuidado com esses diagnósticos. Às vezes chega, doutor, estou com galactorreia, está saindo leite pelo meu peito. E aí a obstetra está falando que pode ser um problema de prolactinoma. Você vai, prolactina está normal, mas tem secreção láctea. Às vezes pode ser por estímulo mamário. Tá bom? Tem que diferenciar tudo isso. Bem raro, bem raro, mas você consegue encontrar isso nos consultórios. Tá bom? Combinado? Isso. Tem uma pergunta por aqui. Inibe dopamina, aí secreta prolactina? Claro, porque a dopamina, escutem, a dopamina gera um efeito negativo, inibitório sobre a secreção de dopamina. Tá certo? Então, quando a dopamina chega, fala, ô menina, se controla, não produz nada. Agora, se eu tiro a dopamina, automaticamente existe um estímulo secretor por outros fatores, pelo TRH, pelo estrogênio, assim. Em outras palavras, não é que a dopamina iniba, é só que ele só depende da dopamina, é que a prolactina depende de muitos outros fatores. Enquanto os outros fatores estimulam, a dopamina inibe. Só que o efeito dopaminérgico sempre vai ser maior, tá entendendo? Então, se eu não tenho o efeito dopaminérgico inibitório, vão existir outros efeitos excitatórios. Certinho? Certo, por aí? Certo, professor. Que outra Professor, pergunta? naquela questão de queimadura, vai lesionar o nervo torácico e ele vai estimular, eu não entendi muito bem essa parte. O nervo torácico, o que acontece? Existe no sistema nervoso autônomo, não somente depende de adrenalina e acetilcolina, né? Nós somos os únicos neurotransmissores que se encontram nos gânglios autônomos. Nós também temos um pouco de secreção dopaminérgica dentro deles, tá bom? Então, essa dopamina que supostamente vai controlar essa parte periférica, que está inibindo, quando existe um estímulo, uma queimadura, também vai existir uma inervação negativa desse lado. E também nós podemos ter outro efeito. A acetilcolina também estimula a secreção mamária. Tá bom? Assim como o TRH, o hormônio tiroidiano, assim como também os estrogênios, a acetilcolina também tem um efeito estimulador, tá bom? Por isso que talvez a lesão periférica de parede torácica, através de um efeito muscarínico, pode estar aumentando a secreção láctea, e não somente dopamina, tá bom? Por isso que eu falo, a conclusão, de que as células lactotróficas são estimuladas por tudo.
e somente são inibidas por dopamina. Depois que a dopamina faz esse efeito controle, que manda sou eu. Mas aí o resto, se tu não estás aqui dopamina, nós o resto vamos estimular ela. Tá entendendo? Eu poderia falar que enquanto o efeito inibitório da dopamina é tão potente, o efeito estrogênico é potente para estimular. Talvez o estímulo estrogênico é o mais potente estimulador, enquanto a dopamina é o maior efeito inibitório. Tá certo? Por isso eu estou falando, aquele estímulo torácico é muito raro, mas é através de outros estímulos, já que independem um pouco da dopamina. Tá certo? O que mais? Alguma dúvida? Professor, eu poderia tirar uma dúvida sem ser relacionado ao assunto que o senhor estava tirando as dúvidas hoje, mas dentro da endócrino? Pode ser sobre quê? É o seguinte, em alguns estudos apontaram que a hiporexia seria um dos sintomas do COVID. Quais são os hormônios que podem agir na perda de apetite ou então no aumento dele, no caso da sintomatologia do COVID? Menina, eu realmente não estou preparado para essa resposta. Você pode me dar um tempinho para eu pesquisar e responder na próxima aula? Claro. Pode ser? Mas assim, Não, porque eu sou bem sincero, eu não gosto de responder uma coisa que eu não tenho base, não. Mas assim, eu achei uma pergunta muito boa, tá entendendo? Mas qual Eu achei uma pergunta muito boa, só que eu não tenho gabarito. Tá me entendendo? Se você me dá essa semana para eu pesquisar, eu posso pesquisar para você. Tranquilo, professor, tranquilo. Tá bom? Mas eu não gosto de mentir, eu gosto pelo menos ter uma basezinha, pelo menos, não li. Eu posso até chutar agora, talvez erre, talvez dê certo, talvez dê uma cagada, né, na resposta, mas eu não gosto disso. Melhor deixa eu pesquisar e eu te falo assim, tá bom? Ok, professor. Pode ser? Tá bom. Professor, foi o senhor que começou a gravar? Comecei, por quê? Não tá gravando, não? Não, Aqui fala que tá só pro gravando, senhor... viu? Não, mas tá gravando. É só pro senhor depois enviar o link pra gente. De novo, é? Tá bom, então. Eu acho que a outra aula não foi gravada, não, né? Pô, a primeira das dúvidas foi, só que o senhor ainda não foi? chegou a enviar. Foi, o senhor, só que faltou o senhor enviar o link pra gente. Não Se o senhor mandei. depois puder enviar o de hoje e daquele dia. Eu vou ver aqui se eu consigo mandar de novo. Porque eu sou eu sou antigo, meu menino. Se eu sou quarentão, esse quarentão está muito ligado com tecnologia. Tá, alguma outra pergunta, meninos? Vamos falar de GH um pouquinho? Outra coisa que vocês querem que entendam, outra coisa que eu quero que vocês coloquem na sua cabeça com respeito a prolactinoma, e talvez com hiperprolactinemia, tá? Mas com hiperprolactinemia é o caso do hipotiroidismo. Pacientes com hipotiroidismo, muito, muito forte, podem desencadear quadro de hiperprolactinemia, tá bom? Então, muitas vezes, se chega uma paciente, mulher, que está produzindo leite, produzindo leite, no bom sentido da palavra, não sei se é a melhor expressão, seria uma galactorreia, está tendo galactorreia e vocês fazem um exame hormonal, tem uma hiperprolactinemia marcada, dentro de toda a pesquisa que vocês façam, dentro do check-up que vocês vão iniciar, tem que ir atrás do hipotiroidismo, tá bom? Hipotiroidismo. Segundo, vocês têm que ir atrás se essa paciente consome ou não consome algum antidepressivo, sobretudo aqueles novos, tá? Por exemplo, aqueles inibidores seletivos da recaptação de serotonina, adrenalina, uma coisa que também mexe com a dopamina, tá bom? Outra coisa, alguns anticonvulsivantes, também como ácido valproico, tá? Pode inibir a dopamina. E também se está consumindo algum tipo de corticoide, tá? Principalmente prednisona. Alguns pacientes podem ter algumas doenças autonômicas, consumem excessivamente nível de prednisona, pode inibir a dopamina e gerar quadro de hiperprolactinemia.
ou, em alguns casos, pacientes que usam antieméticos, pacientes que estão usando com muita frequência por alguma MS X, tá? Pode estar fazendo também quadro de hiperprolactinemia por uma inibição dopaminérgica. Tá certo? Outra coisa que vocês têm que pesquisar em caso de tumores, muitas vezes a quantidade de prolactina vai predecir a ideia de que tipo de tumor vocês vão encarar. Muitas vezes, se você vem com uma prolactina de 2.000, vocês podem pensar em ir atrás de um tumor hipoficial grande, tá? Vou contar um exemplo. Eu tenho uma paciente, menina que estava 17 anos, quando chegou para mim, ela foi por um encaminhamento da doutora Mônica Marcolino, neuro. Quando mandou, ela tinha um tumor de 7 centímetros por 4 centímetros, mais ou menos 28 centímetros cúbicos de volume. Ela estava com 700 de prolactina. Ela tinha galactorreia, estava tendo cefaleia intensa, efeito massa, vômitos constantes, estava tendo, inclusive, amenorreia, não estava menstruando, 17 anos, já tinha menstruado, começou a menstruar aos 13 anos, estava em amenorreia, estava em hipotiroidismo, inclusive estava com osteoporose, aos 17 anos. Sobre o tamanho do tumor, a Mônica me mandou porque a prolactina estava mais de 700. Lógico que era um hiperprolactinoma, era um macroprolactinoma. Combinado? Tem que pensar tudo isso, tá? Agora, o GH é um hormônio que todos produzimos desde a época desde que nascemos até que nos morimos, tá? A produção de GH nunca para, tá? Porque o GH tem a ver muito com o crescimento, mas também tem a ver com a manutenção. A grande diferença está na quantidade na produção, tá? Por exemplo, eu, 40, meu GH é produzido só numa forma nadir, né? O que significa nadir? Uma quantidade bem mínima, né? Constante, tá bom? Talvez menorzinho que vocês, mas é produzido constantemente. A grande diferença é que na fase de crescimento existem muitos picos. Esses picos respondem a mudança no dia a dia, alimentação, a sono profundo, atividade física, coisa que já a minha idade não é tão responsiva, tá certo? Então, a deficiência de GH, a quantidade mínima produzida, pode gerar quadro de nanismo, né? Ou de baixa estatura, tá? Ou muita baixa estatura, ou nanismo, no caso extremo. Ou excesso na produção pode dar graus de crescimento excessivo, né? Se estivesse na fase ainda de crescimento, pode gerar facilmente o gigantismo, tá? Ou pode, se acontecer isso na fase do adulto, é decir, uma pessoa já crescida, eu aos 40 anos, começar a ter um tumor por GH, hoje vou crescer, minha filha, eu não consigo crescer mais não, eu vou começar a crescer de lado, né? Aí minha cara vai ficar larga, tá? Minhas mãos vão ficar grandões, meus pés, começa a crescer os tecidos moles, né? Língua, bochecha, papada. Não, tranquilo, eu não sou acromegálico, não, eu sou grande, gordo, mas não sou acromegálico, tá? Então, começa a crescer os órgãos, começam a crescer as vísceras, começa a crescer o fígado, começa a crescer o coração, coisas que não deveriam crescer, né? O osso não aceita muito essa tolerância, mas sim as partes moles começam a aceitar. É uma doença. Dentro de todas as doenças por GH, talvez a acromegalia seja a mais frequente, tá? Estamos falando de 4 tipos de doenças que podem acometer por GH. Duas pela deficiência, baixa altura, baixa estatura e nanismo, tá bom? A baixa estatura pode ser baixa estatura propriamente dita ou muita baixa estatura, e o terceiro pode ser o nanismo, tá bom? Das doenças que acometem-se pelo excesso também são 2, gigantismo e acromegalia, tá bom? A acromegalia, de todas essas 4, a acromegalia é a mais comum, tá? Não estou falando que seja uma doença comum, porque não é comum. Comete, às vezes, 1 em cada milhão, 4 em cada milhão de habitantes no mundo, tá? Não é uma doença muito comum, mas é a das 4, é a mais comum. É mais fácil encontrar um acromegálico
que um nanismo por deficiência de GH. Tá certo? Para poder diagnosticar acromegalia é super difícil, porque o crescimento das partes moles não somente dependem de GH, depende de quê? De testosterona, dependem de resistência insulínica, né? Às vezes nós, os gordinhos, somos um pouco grandes por isso, porque existe um acúmulo de gordura dentro das estruturas moles, que não é que a estrutura mole cresce, sino que existe um maior acúmulo de gordura dentro das estruturas moles, tá bom? Isso dá a impressão do crescimento da parte mole, mas não é que o músculo cresceu, sino que se acumulou mais gordura, tá bom? Você tem que diferenciar isso. Então, crescimento mesmo por GH, por uma acromegalia, torna a situação um pouco mais desastrosa, mais monstruosa, né, falando assim. Um exemplo clássico é o Shrek, né? O Shrek foi criado, diz-se a teoria que o Shrek, o desenho animado, foi a invenção de um menino do Hollywood, que tinha um ator famoso lá em Hollywood, que começou a ter acromegalia. Então começaram a desenhar ele, e aí um pouco meio que ironizaram ele e botaram o desenho de Shrek, né? Mas era a inspiração do Shrek foi um acromegálico. Um Shrek mesmo, Shrek coração, underline. Então a imagem do Shrek foi a inspiração de um acromegálico, na real. Então essa estrutura grandona, grotesca, né, meio gigantiforme, entende? Meio deformado. E foi a inspiração do Shrek, né? Foi a inspiração do acromegálico. Muitas vezes, para poder fazer o diagnóstico da acromegalia, às vezes é por um achoma, por um achado, às vezes. Não é que você, às vezes, você vai direito na cara, né? Às vezes é difícil encontrar um acromegálico. Os exemplos que se dão muito na literatura é que normalmente a pessoa vai porque alguém falou. Que eu não te vejo há mais de 10 anos, mas tu tá diferente, moço. Tá? Ou o tamanho do nariz. Parece brincadeira, mas olha o tamanho do nariz, olha o tamanho da testa, olha as tuas mãos. Tá? E o mais comum, às vezes, é encontrar pacientes que vêm da ortopedia, falando, o ortopedista me mandou, ou está preocupado, porque estou tendo quadro de esporão do calcanhar, e eu falei para ele que eu calçava 42, eu estou calçando 46, tá bom? Então, quem cresce os pés aos 40 anos, aos 30 e tantos anos, de um dia para o outro, 4 centímetros, 5 centímetros, só pode ser doente, né? Então, a ortopedia, às vezes, manda isso como referência, tá bom? Então, quando você já chega com esse dado, puxa vida, 4 centímetros em menos de um ano, porque realmente existe alguma coisa diferente, né? Aí você vai ver e realmente um pé sem estrutura normal, a curvatura alterada, largo pra caramba, dedos gordos e enormes. Você vai e quantifica as mãos, você vê grande diferença. Você já vai começar a ver algumas estruturas, por exemplo, aquela estrutura que eu falei para vocês, aquela mudança frontonasal, que é muito clássico no acromegálico. Aí você pede numa próxima consulta trazer fotos para você dos últimos 5 anos, se você vê realmente uma grande mudança, tá? Às vezes você pode pedir foto da família, e tu vê que a família são todos fininhos, com uma estrutura muito fina e ele único e grande, então às vezes tem que chamar a atenção, tá? Às vezes ele fala, doutor, nos últimos 3 anos eu tive diabetes, eu comecei a ter resistência à insulina, porque o GH afeta a interação entre a insulina e o seu receptor, pode gerar uma resistência insulínica. Muitos pacientes acromegálicos são diabéticos, tá bom? E pela hipertrofia ventricular, né, que acomete, né, porque o coração também cresce, eles se tornam hipertensos, tá? Eles podem, pelo crescimento excessivo, começam a bloquear ramo direito, ramo esquerdo do coração. Normalmente eles têm bloqueio de ramo. E quando você faz um eletrocardiograma, além do bloqueio de ramo, vocês podem ter sobrecarga ventricular,
esquerda com mais frequência, tá bom? Vocês podem encontrar, inclusive, apneia do sono, né, pelo sobrepeso que eles vão ter, tá? Então, é uma bagunça, é todo o quadro clínico deles, tá bom? Eu, até agora, não atendi nenhum acromegálico nos meus anos de experiência. Temos mais de 6 anos de experiência com ambulatório, com a pós-graduação e tudo isso, mas nunca atendi um acromegálico, para ser sincero. Nem gigantes. Ou vontade grande de ter um caso desses. Seria bacana, seria um acromegálico daria uma clínica muito boa. Sim, realmente quase todos têm já uma resistência à insulina. Quase todos. Tá? A não ser, maiormente, segundo a teoria, todos são diabéticos. Já tem um grau de diabetes marcado. Tem uma tolerância à glicose mínima, né? Porque a tolerância é a pré-diabetes, né? Tá certo? O que mais? Alguma dúvida, meninos? E se tivesse... e se eu estou com suspeita de acromegalia, o que eu vou fazer? Meço o GH, meço o IGF-1, né? Porque eu tenho que saber se esse GH que sai vai ser transformado, porque o GH que sai não serve para nada, né? O que serve é o IGF convertido no fígado, né? E aí eu faço IGH, IGF-1. E de que adianta só ter esses dois? Se eu estou com suspeita de acromegalia, os níveis talvez sempre altos, né? Então, como eu faria para entender se está alto e não tem uma resposta fisiológica? Eu vou fazer o quê? Hiperglicemias, né? Porque se supõe que a hiperglicemia vai fazer o quê? O que vai fazer a hiperglicemia? Vai diminuir, né? Tem que diminuir o GH. Dou glicose para o cara e se supõe que tem que cair o GH. Quando eu faço o teste, tá? O GH não cai. Não cai, vai se manter alto. Então, esse teste chama-se teste de supressão. Se o teste de supressão é negativo, para o estímulo é negativo, eu posso falar que esse paciente está com uma produção excessiva de GH. Posso fazer o diagnóstico de acromegalia ou gigantismo, se for uma criança. Ora, como seria o contrário, filhos? Se eu tenho uma criança com níveis de GH baixinho, chega com nível baixo, já faz um GH e um IGF-1 baixo, eu posso diagnosticar já deficiência de GH? Aí tenho que fazer o contrário. O que faria? Tenho que gerar algum grau de hipoglicemia, né? Porque você supõe que a hipoglicemia, que vai fazer a hipoglicemia? Vai aumentar os níveis de GH. Tá bom? Então, aí eu faço, baixo a glicemia dele e o GH não sobe, ou sobe bem pouquinho, ou sobe limitiforme. Ou não sobe, se mantém baixo. Aí eu falo que esse paciente tem uma deficiência de GH. Tá certo? E como consigo fazer hipoglicemia no paciente? Aplico insulina. Tá? Isso chama-se teste de estímulo com insulina. Só que esse teste tem que ser feito em um sistema de laboratório que tenha um médico de acompanhamento. Por quê? Porque esse menino pode fazer hipoglicemia. Está entendendo? Então, o teste de supressão é feito com o quê? Com teste oral de tolerância à glicose, tá? Com açúcar. Dar para o acromegálico açúcar para comer. Enquanto, na criança, eu tenho que gerar uma hipoglicemia para que o GH aumente. Então, chama-se teste de quê? Teste de estímulo. Tá bom? Como faço isso? Aplicando insulina para levar uma hipoglicemia. Por isso que se torna um exame meio perigoso, que não pode ser feito ambulatorialmente. Tem que ser feito dentro de um sistema hospitalar, em primeira instância, ou dentro de um sistema de laboratório que tenha um acompanhamento, não necessariamente por um médico endocrinologista, mas sim por um médico que tenha um conhecimento disso e que possa socorrer o menino, se no caso ele fazer alguma hipoglicemia grave. Alguma dúvida? Então, quem está querendo usar GH de uma forma esportiva por aí, tem que ter cuidado disso. GH pode gerar uma resistência insulínica,
o uso prolongado pode precipitar uma resistência insulínica ou até uma diabetes, se você tem predisposição, tá bom? O GH biológico, aquele que nós produzimos, é 1000 vezes mais potente que o GH artificial, tá? Por isso que alguns ciclos com GH não se tornam tão eficientes assim, tá bom? Tá? Professor, lá no tratamento vai ser os análogos de somatomedina mesmo, não é somatostatina. Eu fiquei confusa. O tratamento, por quê? Os análogos de soma... Se eu utilizaria... Olha, escuta outra coisa. São duas coisas. E a pergunta é muito boa, porque eu acho que eu não falei isso. Quando o GH sai do cérebro e vai para o fígado, o GH produz IGF-1, né? Combinado? Todo mundo está me seguindo? Responda Sim. aí. O GH sai, ele é um pró-hormônio, e esse pró-hormônio vai para onde? No fígado. No fígado, ele se converte em quê? Em IGF-1. Esse nome é um nome molecular. Esse nome molecular chama-se somatomedina. Tá bom? Então, a somatomedina, ele vai no órgão-alvo. Vai no músculo, vai no osso, onde vai ser necessário para ele gerar seu efeito. Essa somatomedina, ele faz seu efeito, mas quando faz seu efeito, ele vai gerar outro metabólito, um metabólito residual. Esse metabólito residual chama-se somatostatina. Tá? E essa somatostatina é que vai para o cérebro para inibir a produção de GH, do novo GH. Tá certo? Então, se eu vou usar um medicamento para inibir o GH, tem que ser um medicamento que faça esse efeito. Que se pareça a quem? A somatomedina, que é estimuladora, ou a somatostatina, que é inibitória? Tem que parecer-se a somatostatina, né? A somatostatina, que é inibitória. Tá entendendo? Tá certo? Então, os análogos da somatostatina que nós temos aí em uso, né? Tá certo? Não estou errado. Então, é depois dele ter sido metabolizado que vai produzir a somatostatina, e ela que inibe... Tá bom? Mas na próxima aula eu vou fazer um quadrinho, vou mandar para vocês para poder entender melhor esse ciclo, tá bom? Eu me comprometo na próxima aula de fazer isso, tá bom? Ou senão eu vou fazer um pequeno vídeo sobre esse ciclo, tá? Que eu acho que faltou mesmo explicar para vocês. Tá certo? Tá certo. Manda os slides, professor. Ah, verdade, eu vou mandar o slide agora. Tá? O que mais? Tá bom aí? Alguma dúvida? Podemos encerrar a aula hoje? Tenho muitas dúvidas por aí. Tá tranquilo, professor. Podemos fechar a aula ou continuamos? Tem mais dúvidas ainda. Meninos, agora para sair, o que eu faço agora? Eu vou interromper a gravação. O que eu faço aqui? Onde que eu vou para copiar para copiar no meu e-mail já, direto, eu vou. A ver, o que estão falando por aqui? Acho que não tem mais dúvida para gravar. Ah, vou parar a gravação. Para onde? Aqui onde diz gravando, é? Eita, menino burro. Aí eu sei. Vou interromper a gravação, tá bom?